Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. Hoje eu vou puxar o assunto do Pokémon GO nesse programa, mesmo que não seja para nossa faixa etária, não, quer dizer, não tem faixa etária, mas me parece que aqui ninguém tem cara de quem vai sair por aí caçando Pokémon GO. Mas estão falando muita bobagem a respeito deste assunto, estão atribuindo agora qualquer coisa. A pessoa cai, a culpa é do Pokémon GO, a pessoa não sei o quê. Tem muito boato, muita história por aí. PMDB e PSDB articulam para acelerar a votação do impeachment. E é por aí vão as notícias de hoje. E este é o horário em que você tem os momentos agradáveis de descontração, de bom humor, o seu encontro com a notícia, boas ou ruins, elas acontecem. Mais um dia que está chegando ao seu final e nós vamos fazer um balanço dele. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, esse é o momento do nosso encontro com as notícias e com uma equipe de formadores de opinião espetacular. Fique conosco, aceite o nosso convite, você não vai se arrepender. Fica aí. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Vamos começar falando, sugiro, peço aí a contribuição de todos os colegas aqui para falar sobre o Pokémon, como é que é Pokémon GO, é isso? Pokémon GO. Mais um boato. O menino que morreu estava com um amiguinho ontem, foi ontem, né? Na tarde de ontem, estavam os dois, ele morreu afogado, estavam os dois brincando, eles entraram numa balsa, numa barca, um deles caiu, se afogou. Qual foi a notícia? 2 meninos de 9 anos, caçando Pokémon, entraram numa balsa, se desequilibraram. O menino sequer celular tinha, é o que disse a mãe dele. Há poucos dias atrás, recém tinha começado essa história, um homem em Belo Horizonte foi caçar um Pokémon, que eu não sei nem o que é, me perdoem a minha ignorância, mas eu não entendo dessas coisas, não sou adepta a essas coisas, talvez seja uma burrice minha, sou ignorante nesse assunto. Aí a pessoa caiu dessa... Não é verdade. Sim, então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. Ontem nós falávamos sobre, aconteceu isso na quinta-feira. Não aconteceu metade do que as pessoas estão dizendo que está acontecendo. O Pokémon GO é um aplicativo que chegou quarta-feira no Brasil. Sim. E que mundo afora, sim, está dando muito o que falar. Tem gente que já morreu, que foi atropelado pelo tal do Pokémon GO. Qual é a história? Tu baixa no teu celular, daí tu consegue casinhas dele, tem postos de casinhas para conseguir casinhas. E as pessoas vão atrás do tal... É um jogo, né? Do Pokémon. Qual é a ideia da criação do Pokémon? Levar as pessoas aos pontos turísticos das cidades. Então, normalmente, os Pokémons ficam em ponto... Tipo, Parcão. Tá cheio de Pokémon. Daí as pessoas estão indo pro Parcão caçar Pokémon. Só que daí eles ficam caçando assim, desavisado, entendeu? As pessoas ficam distraídas. Distraídas, absolutamente distraídas. E assim, não é só criança que tá caçando Pokémon, tá todo mundo. Agora, aí atribuir sempre ao tal as fatalidades, Pokémon, as fatalidades, daí já é um pouco demais. Mas que um monte de gente tá caçando esse tal desse Pokémon. Tá. E aí a pergunta é a seguinte, todo mundo diz assim, mas qual é a moral disso? Bom, isso é um jogo, né? É um jogo, daí tu vai competindo, daí tu tem mais Pokémons, o teu Pokémon vale mais do que o outro. É uma loucura. Mas no final da história, o que é? É gastar o teu pacote de dados e comprar mais, é isso? Não, e para que as crianças começassem a caminhar, saíssem de casa, no celular de casa e fossem para as ruas. Daí nasceu a ideia do Pokémon GO, que leva as crianças para as ruas para caçar Pokémon. Nos lugares onde as crianças podem andar na rua, nos Estados Unidos. Exatamente. Aqui podem andar com o celular de forma desavisada. Em breve nós teremos o Pokémon GO sendo responsabilizado por gravidez, anote.
Vai ter gente aí com barriga d'água dizendo, eu tava distraído. Barriga d'água é muito bom. Eu tava perseguindo o Pokémon aí, não sei o que aconteceu. Tá na cara de doente. Tu tá caçando Pokémon por aí? né? Às 7 horas da manhã tem Pokémon na Praça da Matriz, não? Na Praça da Matriz ou na Praça da Alfândega? Tem Não movimento. tem. Não tem? Tem muito vagabundo O lá. nosso especialista Muito em Pokémon vagabundo. na Praça da Alfândega. Gente dormindo na rua, no centro de Porto Alegre, uma sujeira horrorosa. Como disse o Budi, um número de caminhões andando na rua da praia, aquele calçamento todo arrasado, destruído. Realmente, centro de Porto Alegre, ó. Nosso fashion, Chicão. Não curto, não sei o que é Pokémon. Eu também não sei o que é Pokémon. Não sou Fiquei, virtual. agora, voltando pro assunto do Marne, eu fiquei impressionada nesse final de semana, andando por Porto Alegre também, que agora as pessoas estão construindo casas. Sim. Na parada de ônibus tem uma casinha, na parada de ônibus, daí embaixo de um viaduto tem outra casa. Daí, Tem umas 6 ou 7 aqui na terceira perimetral. Exatamente. Aqui no ponto de 11 da terceira perimetral, eles fazem uma casinha Vamos ali. lançar um condomínio Não tem da Ipiranga autoridade, embaixo da não tem ninguém ponte. por Não, e o pior é que assim, ó, é a crônica da morte anunciada, porque todo mundo vê quando as pessoas chegam, estão postando nas redes. Eu duvido que a prefeitura, as secretarias não vejam que as pessoas estão se estabelecendo ali. Exatamente isso. Qualquer dia vai ter piscina. Não, No verão vão botar piscina. Anota o que eu estou dizendo, sabe o que vai acabar acontecendo? Daqui a pouco a prefeitura, a assistência social da prefeitura vai lá, tira os caras. Aí Daqui a pouco, vai dar aí vai confusão. aparecer não sei quem, da instituição não sei quê, dos invasores, do centro de ocupação, essas bobagens que eles inventam para defender invasor de terra aí. Vai aparecer um sujeito, uma instituição dessa, que contrata um advogado, o advogado consegue uma liminar, dando direito para o sujeito de construir uma casa numa parada de ônibus. Olha, pode parecer brincadeira, mas não duvidem, do jeito que anda a coisa, vai ter disso logo. O Brasil era para ter um dos melhores sistemas de habitação popular do mundo. E surgiu em 66. Vocês devem lembrar de Sandra Cavalcante, que depois foi a primeira presidente do Banco Nacional de Habitação. O Marne entrevistou várias vezes. Ela era muito inteligente, escrevia muito bem, escrevia artigos no Jornal do Brasil. E ela comandou esse processo. Mas as pessoas tomavam o dinheiro e depois não querem devolver, não querem pagar as prestações, porque, o governo deu, não precisa devolver para o governo. Quebraram o BNH, assim como quebraram a cooperativa habitacional do Estado, a Coab, que até hoje não conseguiu ainda. Eu me lembro, vou repetir um episódio que eu contei no Pampa Debates, quando o Mendes Ribeiro assumiu a Secretaria do Trabalho, no início do governo, em 95, eu fui lá fazer uma entrevista e disse, agora eu vou passar uma sala ao lado, não era uma sala, era um salão, apinhado de processos, os processos da Coab, que as pessoas não pagavam, não pagam, e agora o governo Sartori está tentando, tem 40 mil imóveis para serem regularizados, porque já é o 15º proprietário ou terceiro herdeiro, está tentando regularizar, porque ele já tem a posse e os documentos estão lá, não são donos, não pagam. Então, o problema da habitação popular no Brasil passa por isso. As pessoas não querem pagar R$35 pelo aluguel de uma casa durante 20 anos. E aí, como não repõe, como acontece em países civilizados, não repõe, não tem dinheiro para financiar outros. A propósito mas aí não tira, virou um negócio, invadir terra. Por que eles vão pagar? Vocês podem conseguir na marra. Invade agora. Não invadiram lá o DEMAB agora? Mas não sei invadiram querendo furar a fila. E aí a justiça não quer tirar os caras de lá. Não quer tirar. Um manda tirar, o outro caça liminar, não sei o quê. A mesma coisa da indústria da invasão em Porto Alegre. Dezenas de áreas invadidas. Aí o juiz determina, eles recorrem, aí vem o tribunal, o desembargador lá. Falando em Sartori e juiz, a justiça deu um prazo de 48 horas para o governador José Ivo Sartori pagar integralmente o salário de um pensionista que tem 100 anos de idade, sofre de câncer de próstata. E ele está com seu salário parcelado, assim como todos os demais, assim como os demais servidores e pensionistas estaduais. Caso contrário, caso ele descumpra, o governador responderá por crime de desobediência. Eu acho que vai pagar, né? Vai dar um jeito lá. E aí vai, é um valor. É um valor pequeno, mas tal. O que acontece é que havia um precedente jurídico, mas nesse caso aí... mas aí tem um aspecto humanitário, né? Claro. Eu acho que o magistrado aí fez o que todos deveriam fazer, que é avaliou o caso isoladamente. É um cidadão, pela idade que ele tem, aposentado, sofre de uma doença grave, enfim. Então, acho que nesse caso, se as provas nos autos tornam o que nós chamamos de inaudita altera parte, ou seja, não se ouve a outra parte, se concede e pronto.
eu acho que o magistrado está certo. A Agora, propósito de justiça, eu quero perguntar ao Burdi, porque agora há pouco no Jornal da Pampa veio a notícia de que a Câmara de Vereadores ia recorrer na Justiça, né, quanto ao afastamento do vereador Cássio Trogildo da presidência da Câmara. Tu foste a campo ver o que está acontecendo? Eu tive a informação da Procuradoria. A ação foi não contra o vereador, foi contra a Câmara. A Câmara? Que elegeu o vereador Cássio Trogildo. Não tem nada a ver com aquele processo anterior de denúncia, de que teria havido favorecimento, tal, conseguiu eliminar no TSE. Então, o mesmo autor da ação que pretende a cassação entrou com outra ação contra a Câmara. E por isso o envolvimento da Procuradoria. Quer anular a eleição de um vereador que é diplomado, obteve uma liminar. Então, já e qual é a justificativa para anular essa... a justificativa é nada com coisa nenhuma, pelo que eu li. Então, o recurso já foi redigido, já foi entregue, já foi distribuído e amanhã provavelmente teremos a decisão da Justiça. Ah, então tá. Não tem nada a ver com o processo. A gente estranhou ontem, né? Não estranhamos ontem. A gente estranhou. Porque faltava essa informação. A Procuradoria se envolveu porque a ação foi contra a Câmara. E quem defende a Câmara é a Procuradoria. É isso. Muito bem. Essa posição ontem a gente ficou sem saber. Para aí, como é que é? Qual foi a base? Sim, porque era a presidência da Câmara. A retirada dele era da presidência da... Mas eu acho que não encontra sustentáculo fático para se ter uma decisão como a alegação do autor da ação é como é que os vereadores elegeram um presidente que está garantido por uma liminar. Liminar. Está garantido a liminar? A liminar foi o Poder Judiciário, foi o TSE quem concedeu, um ministro do TSE. Bom, vamos ter a decisão da Justiça. Olha, os nossos telespectadores estão, alguns deles estão nos avisando que nós estamos com delay. Exatamente. Delay não é nenhuma pessoa, a gente não está de caso com ninguém. Delay é quando o movimento da nossa boca não combina não com... Não é síncrono. É assim, quando o áudio não combina com o vídeo. Fica mais fácil? O movimento da boca não combina com o som. Então, agora, a técnica já tomou conhecimento. Daqui a pouquinho, nós já vamos ter uma solução. Vem de Alvorada esse e-mail, ele é longo, mas eu vou tentar resumi-lo. Querido Gustavo Vitorino, concordo em parte com a medida provisória do interino Temer. Muita gente tem motivos para realmente temer. Minha dúvida é o seguinte: os peritos são médicos? Sabemos que médicos têm conhecimentos gerais, mas até certo ponto. Muitos não têm especialidade nas patologias que periciam. Basta ver seu CREMER, somente como médico. E aqueles pacientes com CID, patologias fóbicas, entre outras psicopatologias, podem ser avaliadas por um perito? Qual a formação que eles têm? A pior dor é aquela que não aparece fisicamente. Lhe digo isso quase chorando e recordando da indiferença de um perito que só digitou e nem leu meus laudos, provando que estou sem condições de alta. Claro que não sou louco, mas não consigo sair na rua sem colocar boleta sublingual, atender telefone, passo o dia na cama. Abraço, se puder, comente, preciso de seu comentário crítico. Obrigado. É um nome fictício, ele se assina Zé Pinel. Ô, seu Zé, eu acho que o senhor, em parte, o senhor tem razão, seu Zé. O problema todo é o seguinte, é que é impossível para a Previdência Social eleger peritos com especialidade abrangente em todos os segmentos que justificam as aposentadorias no Brasil. Então, assim, esses peritos... Todos eles passam por cursos de treinamento, são especialistas em linhas gerais, em vários males que são perceptíveis. Agora, os males da mente exigem uma investigação muito mais profunda, uma análise muito mais profunda e que não pode ser feito por um período numa conversa de 15 minutos. Então, nesse aspecto, eu concordo com o senhor. Mas o objetivo, ao fazer a perícia e revisar as aposentadorias, está no fato de que tem gente aposentada aí sob o argumento que não consegue se locomover e estão lavando carro. Então, enfim, fazendo todo tipo de atividade. Então, me parece que o objetivo é pegar o grosso daquelas aposentadorias que estão mal concedidas e não necessariamente essas que exigem uma investigação subliminar. Concordo com o senhor, mas vamos convir que é muito difícil, tecnicamente, se tem um especialista para cada área executando o mesmo exame, né? Chicão, o nosso telespectador Arthur do São José
pergunta, o que tu acha do Celso Roth? Tu viu que o Celso Roth chegou bem simpatiquinho, um pouquinho diferente do que ele é normalmente. Não sei se tu... Magda, a minha cabeça, aquele comentário que eu fiz na Grenal a respeito disso, eu sou um cara completamente contrário, voltar para trás. É que nem você voltar a namorar a mulher que você namorou há 10 anos atrás. E às vezes dá certo. Comprar o Vectra, que foi onda há 10 anos atrás, eleger como presidente da República o Sarney e governador o Colares. Eu acho uma involução. Esse cidadão Ibsen Pinheiro, ele fez um gol contra até, foi ele que deu a bola pro Jardel fazer aquele cabeçaço, o Vitorino sabe disso também, que deu esse nosso tarifaço. Fernando Carvalho é uma unanimidade do Internacional, mas não joga o futebol. E o Celso Roth é o técnico para tirar o time para não cair. Veja só a pequenez que está no Internacional. Ele está investindo para não cair. Então, pela neurolinguística, ele já caiu. Só não vai cair se acontecer um milagre. Agora, o que fizeram com o Falcão foi um descalabro, uma grosseria, uma falta de fair play total. Eu não sei se responde completamente, o Dilon Camilo de Canoas também mandou um e-mail. Eu, como colorado, até hoje desesperado com a possibilidade da segunda divisão, coisa que um clube gaúcho é especialista, já botou como uma corneta no meu time. Não precisava, né, Dilon? Eu acertei o teu nome, tô lendo o teu e-mail, tu podia ter me poupado, mas tudo bem. Estou mais calmo e tranquilo com a saída de Falcão. Ídolo colorado como jogador, mas como treinador não mostrou condições de salvar o Inter desta tragédia. Gostaria de saber a opinião do Chicão, Magda, mas eu acho... Agora, só me responda uma coisa, a Magda é bancada. É uma coisa bem simples. O Falcão teve 25 dias, 5 partidas apenas. Pô, vai dar para fazer um time em 25 dias sem treinar em 5 partidas? E eu quero ver se o Celso Roth perde para Chapecoense domingo, empata com o Corinthians no outro domingo, e daí já perde uma outra, tem que botar o Celso Roth para a rua. Então, eu acho que quem tem que ir para a rua é o presidente nacional, que só toma notícias pífias. Entende? Eu acho que essa nova direção... Essa nova direção que foi posta lá, eu acho que é exatamente para isso. O Vitório Pífero apareceu o mínimo possível no Beira-Rio, porque está evidente que o problema é dentro do vestiário, não é falta de futebol. Eu discordo que esses jogadores são tão ruins assim. Tem alguns ali que não tem condição de vestir a camisa do Tu acredita que tem uma coisinha proposital, porque a gente está um pouco chateado com as coisas pífias, então a gente está sacaneando? Tem coisa lá dentro, sim, tem choque de egos, tem disputa de beleza, tem gênio difícil, tem. Além da incompetência generalizada. Eu estou encaminhando um e-mail para o nosso 7º elemento com um resumo das comunicações dos nossos telespectadores aqui. Agora, Magda, eu só queria aproveitar a deixa do futebol, logo mais no Charim, a direção do Grêmio, através do Marco Bobsin, que é o homem direto do Romildo Bozan, vai fazer uma homenagem para mim lá, um jantar, inclusive com o Júlio Menezes, outros pessoal do Grêmio, porque o Grêmio é um time que tem um foco preciso, cirúrgico, e apontou o G4. Enquanto o Internacional, que vive nessas salários de 700 mil para Anderson, esses jogadores que não jogam absolutamente nada. O Internacional é um recordista de desperdício público, não, desperdício desses torcedores que vão. Um torcedor para ir num campo do Internacional domingo e tinha que passar num psiquiatra. Como é que vai ficar gritando Colorado e o time só perdendo e o cara ganhando 700 pau por mês? Isso é um absurdo. Marco Bobsin, muito obrigado. Estou saindo daqui no Puxarim. Pode haver também, Magda, Oi. um desacerto da premiação do bicho, né? Não é o bicho pro jogo, é a premiação ao final do campeonato. Isso aí dá um desacerto. Às vezes os jogadores no início do campeonato estabelecem o acordo e depois rompem o acordo e não querem voltar atrás. Domar o vestiário é uma ciência do futebol. O problema lá é relacionamento. O Internacional voltou a se dividir em grupinhos lá dentro. O presidente encontra muita resistência dentro do vestiário. Se levantou informações, por exemplo, o caso Alisson nunca ficou bem explicado. O Alisson não queria sair do Inter, ele pediu um aumento, o aumento não era tão brutal assim. Ele saiu para jogar no time B da Roma. Ele não está jogando na Roma, ele está jogando no time B da Roma, o caso Alisson. A saída do D'Alessandro teve componentes também de atrito lá dentro, e só se ficou sabendo depois que o D'Alessandro estava lá na Argentina. Então, assim, quando você começa a brigar com todo mundo, o mundo não pode estar errado, Burdi. Eu já vi,
Mas, acima de tudo, eles são profissionais, eles têm que prezar pelo prestígio que eles têm, pelo conceito que eles têm. Eu já vi muito clube, o Grêmio mesmo, em períodos anteriores, que o técnico não tinha competência, a direção brigava entre si, e eu vi, porque naquela época era possível entrar no vestiário, conversar, os jogadores estavam mais livres do que hoje. Hoje são policiados, fala um e tal, entrevista coletiva, e ninguém mais fala. E eles diziam o seguinte: vamos deixar eles se desacertarem e nós vamos fazer o que nós sabemos. E o Grêmio chegou a títulos assim, com um grupo unido. Então, quando o desacerto nos bastidores entre a cartolagem afeta o vestiário, é o antiprofissionalismo. Então, olha, e tem um telespectador aqui, olha, incendiário. O melhor protesto dos torcedores é parar de pagar as mensalidades. Onde dói o bolso, tudo muda. Pior é que é. Sobre o Inter, o Chicão tem razão 100%. Grosseria com o Falcão. Antônio de Nápoles. Falta de elegância com o Falcão. Ciumeira do Falcão. Também, né? Olha a cara dos diretores, né? Quero ver eles de shortzinho na beira da praia passeando. O Falcão consegue passear de sunga, eu já vi ele. Corpo de atleta, que nem eu. O problema é a barriguinha. O problema de todo mundo é a barriguinha. É verdade. E a mulher nota 2 em casa. Isso aí os gregos tinham razão. O problema é aí leva pro campo, é que eu sofro. A inveja, o ciúme dos outros homens por causa disso. Ai, que amor. Seu Marne Barcelos, fala uma gaúcha. Eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar num cidadão chamado Harry Solomon Truman. Yes. Alguma coisa. Esse cidadão foi um criminoso de guerra. Ui. Porque alguém que autoriza jogar 2 bombas atômicas. Eu também acho. No dia 6 e no dia 9, hoje em Nagasaki, dia 6 em Hiroshima, e sequer foi a um tribunal internacional, sequer foi e os nazistas foram em todos os tribunais, em Nuremberg, e também. A moeda não foi para todo mundo. O tribunal internacional teria que ser julgado esse cidadão. O capitão que pilotou o Enola Gay, que foi o primeiro avião Fortaleza Voadora que jogou a bomba em Hiroshima, a primeira bomba, no dia 6 de agosto de 1945, após a destruição, a morte de 320 mil pessoas. Já estava depauperado. Já estava. E digo mais a vocês, eu vou dar uma sequência. Quando os americanos lançaram essa bomba, não foi para acabar com a guerra, porque a guerra já tinha praticamente terminado. Eles lançaram a bomba para ver qual o efeito que a bomba atômica faria no ser humano. Tanto experimento que os geólogos americanos foram logo após fazer o levantamento. Eu tenho imagens de uma cena em que o chão ficou negro, preto, em função da queima daquele corpo que ficou ali colado. Esse cidadão, o Harry Solomon Truman, quando fala com o capitão, diz: o senhor não deve ter nenhum remorso, porque só o capitão sabia de que seria capaz de fazer aquela bomba atômica. Marne, tu falou absolutamente certo, e eu, como professor de história, vou te fazer uma pergunta para ti. O que os nazistas fizeram foi genocídio. O que os americanos fizeram não foi genocídio? Genocídio, a mesma coisa. É a mesma coisa. Gerações japonesas estão sofrendo até hoje. Agora, podia ter largado a bomba na Baía de Tóquio para fazer Hirohito se render, mas não, eles ganharam a guerra. Agora, se os nazistas tivessem ganhado a guerra, os americanos eram mal. E eu, como tenho o sobrenome Schwarzbach, as pessoas estavam batendo continência para mim. É isso aí. Eu só quero dizer não existe uma coisa criminoso de guerra. O que existe é o vencedor e o perdedor. O que o Marne falou foi a verdade. Para finalizar esse assunto, que é um assunto muito doloroso, eu tenho dezenas de filmes a respeito de Hiroshima e Nagasaki, tenho a Pearl Harbor, a invasão de Pearl Harbor, a destruição de Pearl Harbor pelos japoneses. A história é muito complexa, a pessoa tem que estudar muito para emitir uma opinião. Digo a vocês, esse cidadão, Harry Truman, deveria ter sido condenado por um tribunal internacional. Ele deveria ter sido também morto. Porque quem comete uma atrocidade como essa, matar 320 mil pessoas, também me parece ser um criminoso. E, Marne, só para completar em um drops de 15 segundos, e os americanos não contentes fizeram outro crime de guerra no Vietnã, o Agente Laranja. Eu conheço a história, Napalm. Aquilo é pior que os nazistas. O que os americanos fazem é igual aos nazistas. Não, a única diferença é que os nazistas perderam a guerra. Se ganhasse a guerra, os americanos que estavam em Nuremberg. Essa é a história da vida. Voltando ao nosso programa,
quero mostrar para vocês uma coisa maravilhosa que todos vocês podem ler e vão conhecer pessoas, os gaúchos de sucesso. Revista Bá, de Mariana Bertolucci. Revista Bá, tá aqui, ó. Tá? A capa dessa revista é Ilana Kaplan, uma gaúcha talentosíssima, maravilhosa, que está muito tempo fora aqui de Porto Alegre. Mariana, vou mostrar para vocês esta bela moça. Em São Paulo, Ilana? Não, a Mariana está aqui. A Ilana? Ó, a Ilana, sim. A Mariana é esta linda menina. Vou dar assim, ó, as referências mais conhecidas dos telespectadores. Sobrinha de Aninha Comas, querida Aninha Comas, sobrinha de Dudu Alvarez, o grande homem da noite, amiguíssima de Carla Krieger. É verdade. E ela, nesta revista, traz uma grande... Colunista social durante muitos anos, né? Na Zero Hora. E ela traz uma grande matéria, faz essa revista de extremo bom gosto, de qualidade, com matérias muito bacanas. E faz uma grande entrevista com Ilana Kaplan, que nós sabemos é uma grande atriz, muito bacana e tal. E traz também uma matéria muito bacana também com Carla Krieger. Meu Deus! A musa na bancada. A nossa Patricinha. Olha só a Patricinha de Beverly Hills. Não, chora. A Patrícia de Beverly Hills. Ela está macérrima aí. Quem que está macérrima? Ela. A Carla Krieger? A Carla Krieger mas nessa é foto macérrima. podia ter penteado o cabelo. Não, mas essa é bonita. É o estilo selvagem. Sex appeal. Provocação. E aqui ela fala quem é Carla Krieger, Ela. das coisas que ela gosta, enfim. E tem matérias, tem colunistas, tem o Marco que fala sobre cinema. Fala que tu Olha ia aqui dizer. nossas roupas, presta bem atenção. E tem um felizardo que ela beija todos os dias, hein? É as roupas que a gente usa. Aqui estão as crianças. Olha aqui, ó. Algumas das roupas que nós usamos aqui. Eu vou mostrar Cada pouco um tem a pra sua. essa câmera, porque os guris estão morrendo de inveja, que eu só mostro pra ti aí, Toninho. Os guris ficam com inveja. É uma revista entendeu? de moda? Revista de moda? É de tudo. A Mariana, Ó, fala da Mariana, é Bordi. muito talentosa e filha de um grande advogado, um grande amigo. Um grande desembargador. Terciano Bertolucci, desembargador aposentado, egresso... De Dedé Bertolucci também. De Bebé. Dedé. Dedé Persiano, egresso Persiano. da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Devem época de estar nos ouro dos assistindo grandes aí. professores. Um abraço para Marco Antônio Campos, advogado e cinéfilo, advogado de Roberto Carlos. Pra quem? E aí, Toninho? Vem, Toninho. Ó, Toninho, a revista maravilhosa está nas melhores bancas da cidade. Eu diria aquela da Padre Chagas ali, que é a que a gente mais está acostumado aí, nós, patricinhas do Grand Monde. E todo mês tem uma revista Bá nas bancas e traz uma matéria com um colega meu, que foi amigo meu desde pequeno, depois a gente ficou afastado muito tempo, mas a gente se gosta muito, que é o jornalista Ivan Matos, que é colunista de clubes há muitos anos do Jornal do Comércio, e quero dizer que é um grande colunista, um grande escritor, é uma pessoa que tem um texto maravilhoso e que mudou o conceito de coluna de clubes no Rio Grande do Sul. Ele tem um texto maravilhoso, faz fotos maravilhosas e é professor também de cinema num curso de artes integradas que tem na Pontifícia Universidade Católica, junto com a professora Tânia Bia. Ontem fui no lançamento, Revista cheguei Bá. tarde no lançamento, E aí... era até às 21, cheguei 15 minutos para acabar. Aí a Mari prometeu mandar uma revista para cada um dos componentes desta bancada, porque a minha, assim, eu peguei só duas. Não dá. No final da festa só tinha duas. Tá, depois ela manda para nós. Ela vai vale a pena você ver. Eu queria fazer um drops da Mariana Bertolucci, que eu me dou com ela, uma mulher lindíssima. Teve uma vez a inauguração do chalé da Praça 15 e a Mariana Bertolucci, a colunista social da Zero Hora, foi. Eu fui gravar o meu programa na noite e eu gravei com as costas da Mariana. A Mariana é uma das mulheres que tem as costas mais lindas que eu vi na minha vida.
uma mulher inteligente, belíssima, ela, que nem a Carla Krieger. Assim. Muito obrigada. Estimada Magda, boa noite. Gostaria que fosse comentada por esta competente bancada a nossa inflação galopante. O governo vem com este aço furado, que nossa inflação... Aço furado é papo furado. Nossa inflação nos últimos tempos é de 8,57%. Aumentou tudo. Combustível, impostos, energia elétrica, transporte, medicamentos, alimentos, serviços. Só a inflação não aumenta. Tenha santa paciência. Saudações, Álvaro. É que criaram um tal de expurgo. Isso foi criado de uns 4 anos para cá, quando a inflação começou a voltar lentamente no Brasil. Criaram um mecanismo de expurgo, onde a variação muito acentuada de um determinado item não é considerada. Esse item é afastado do cálculo inflacionário exatamente porque teve uma alteração muito grande num período curto de tempo. Alegam os especialistas, os estatísticos, de que isso representa uma atipicidade e que, portanto, esse produto mais adiante, voltando ao normal, seria reinserido. Na verdade, nada mais é do que um pouco de prosopopeia flácida para ninar bovinos. Na verdade, o que o governo faz é retirar os produtos que sobem muito de preço do cálculo oficial de inflação para não provocar pânico. A inflação real no Brasil já está em 2 dígitos há muito tempo. Há muito tempo. Basta ir no mercado. Só ir no mercado. Só que vai no supermercado sabe. E a inflação só se controla com reconquista da confiança do mercado no governo. Eu acho que isso é o ponto fundamental. Foi o que aconteceu com o Plano Real. Tentativas anteriores, tivemos o Plano Cruzado, o Plano Bresser 1, o Plano Bresser 2, Plano Verão 1, Plano Verão 2, o Plano Collor. Não tinham credibilidade, ruíram, eram planos eleitoreiros ou sem sustentação de economistas competentes. O Plano Real, com a confiança, estabeleceu um pacto. O pacto estabelece entre governo, setor produtivo e consumidores. Um controla o outro. Agora, quando o governo gasta exageradamente, compromete-se cada vez mais com dívidas e isso faz aumentar o juro, qual a consequência? Rompe a cadeia. E foi o que aconteceu, lamentavelmente, nos últimos anos aqui no Brasil. Dona Magda, eu gostaria de fazer um agradecimento à dona Marlene Sauer. A dona Marlene Sauer é ouvinte da Rádio Pampa e telespectadora. E cada 5 ou 6 meses, ou 4 meses, ela me manda uma pequena montanha de livros. E hoje me mandou mais uma montanha de livros com uma biografia da Jacqueline Kennedy, que ainda nós falamos no aniversário dela na semana passada. E um desses livros que eu me atrevi a trazer aqui, Não é Preciso Dizer Adeus, da Alison DuBois, que é a história real que inspirou a série de TV Médium na televisão. Não sei se vocês já assistiram essa série de televisão. Esta Alison DuBois, ela trabalha inclusive na polícia, ela vê, ela conversa com os espíritos, ela diz, muita gente acredita, outras pessoas não acreditam, mas aqui está o livro, ela está falando a respeito disso. E essa série de TV mostra justamente isso. Eu não li o livro, porque eu recebi o livro hoje à tarde, mas queria fazer esta referência, porque esse livro, nos Estados Unidos, ele é um best-seller. Alison DuBois, a história real que inspirou a série de televisão Médium. Muito obrigado a dona Marlene Sauer por sempre ser tão gentil e me mandar essa grande massa de cultura, né, através desses livros. Olha, o nosso telespectador, Carlos Eduardo da Silva Pinto, ele está um pouco revoltado quando a mídia chama os atletas que estão participando dos Jogos Olímpicos de heróis. Existe uma revolta da minha parte, diz ele, quando escuto a mídia chamar esses atletas de herói. É uma banalização da palavra. Herói é o soldado que morreu em Cidreira, combatendo o crime com salário parcelado, cumprindo seu juramento, e tantos outros brigadianos que combatem o crime. Realmente. Se for analisar... assim, friamente, né? A expressão literal talvez não combine, eu até concordo com o telespectador, mas quando se usa a expressão herói, se usa dentro de um contexto. Um país que não tem a mínima política de esporte,
Não tem nenhuma política de esporte. Os diretores de federação andam viajando o mundo inteiro para lá e para cá. O Ministério Público Federal investiga pelo menos uma dúzia de confederações brasileiras de vários esportes por malversação de recursos, por enriquecimento de diretores, por todo tipo de sacanagem. E aí nós temos uma atleta, por exemplo, como a Jade Barbosa, da ginástica, que no final do ano passado teve que vender camiseta na internet para poder pagar o seu tratamento. Quer dizer, aí fica difícil. Aí nós temos um atleta de tiro das Paralimpíadas que tem a cadeira quebrada e que trabalha com a cadeira amarrada por um barbante para poder praticar o tiro. Quer dizer, um negócio assim, absolutamente impensável na vida. Enquanto isso, o senhor Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Internacional, que retém uma fortuna significativa e viaja pelo menos uma vez por mês ao redor do mundo, poderia, numa dessas viagens, tirar pelo menos um pouquinho dos jantares nababescos que ele tem patrocinado pelo Comitê Olímpico Brasileiro ao redor do mundo e comprar uma cadeira nova para esse atleta, ou pelo menos pagar o tratamento da Jade Barbosa. Não, eu acho que todos os atletas brasileiros poderiam ter um apoio financeiro, efetivamente. É que as federações viraram um negócio. As federações viraram negócio. Como é que é o futebol? Olha como é que está o futebol brasileiro. Dos dirigentes. Olha como está o futebol brasileiro. Por sinal, está em fase de conclusão, não vai levar a nada, mas pelo menos a denúncia de alguns escândalos, essa CPI da máfia do futebol. Exatamente. Mas já tem umas que já melaram. A bancada da bola segura. Deixa eu no e-mail do seu Paulo Viana, de Nova Hartz, trazer esse assunto aqui para a mesa. Boa noite a todos, sou telespectador assíduo, parabéns pelo programa. Agora eu não entendi, diz ele. Pode um deputado estadual se ausentar de seu cargo para ir trabalhar em time de futebol? Ele não se elegeu com o voto do povo e agora deixou tudo para trás e vai para o futebol? Eles, entre parênteses, deputados, fazerem isso? Eles continuam ganhando seus salários e podem voltar a seu cargo a hora que quiserem? Estou falando do senhor Ibsen Pinheiro, que pediu licença do seu cargo e foi para o Inter. Abraços a todos. Seu Paulo Viana, ele não deixou o cargo. Ele não saiu e provavelmente não vai sair. Não estava, hoje até à noite, não estava nada decidido. A informação que eu obtive é que ele vai pedir licença, vai ser substituído pela suplente Neuza Kempfer, que é de Santa Rosa. Ele pode pedir, qualquer deputado pode pedir mas eu licença. acho que isso não vai acontecer. Não, eu acho que vai acontecer, pelo menos pelo prazo até o Internacional sair do buraco. Eu acho que vai sair. Até porque, eu vou dizer que vai caracterizar, em função das eleições. Todo semestre em que há eleição, para eleições municipais, sobretudo, os deputados, hoje já não houve quórum para votação na sessão. Então, os deputados se dedicam mais à eleição. Ele já é suplente, né? Ele já é suplente mas da Maria Helena. Qualquer suplente, qualquer titular pode se licenciar no momento que quiser, pelo prazo mínimo de 90 dias. Ele se licencia, pode até voltar antes e a suplente sai, mas eu acho que nesse momento de aprêmio, de dificuldades e de risco internacional, como já ocorreu em ocasiões anteriores, o Ibsen Pinheiro, pela sua história, pelo que representa para o internacional, ele vai ser um interventor. E certamente esse telespectador é gremista, né? Pode ser. Agora esse telespectador... E assim, se ele sair, ele não vai ficar ganhando. Não ganha, Tem uma outra pessoa que tem um outro suplente que vai entrar, ele pode se licenciar. Eu achei que pela conversa hoje que ele não ia sair. A informação que eu tive é que ele vai pedir licença. Vamos saber. Vamos saber. Esse telespectador citou alguma coisa do Jardel, que continua recebendo? Pois é, sabe que hoje eu ouvi uma história muito... Eu até nem quero comentar isso. Mas o caso Jardel está nas mãos do Judiciário. Eu já conversei com todos os deputados. Vão ser 50... O presidente não vota, ele também não vota, provavelmente, 53 votos pela cassação. Então, ele está cassado. Agora, como ele não compareceu às sessões às reuniões em que ele deveria depor, e eu conversei com a Procuradoria da Assembleia, que é muito competente, e eles, na argumentação junto ao Judiciário, disseram: nós demos a ele todas as oportunidades. Convocamos, reconvocamos, oferecemos assistência médica durante os depoimentos e tal. Ele não foi. Então, cabe, como o Judiciário para o Judiciário não é uma questão tão urgente,
e não há uma decisão ainda. Ela vai surgir. Agora, que para a opinião pública e para a própria Assembleia fica uma situação desgastante, isso é indiscutível. Só para explicar o que aconteceu, o advogado Jardel entrou no Tribunal de Justiça, pediu uma liminar e na distribuição caiu para uma desembargadora que deu a liminar e entrou de férias no outro dia. Olha, aí é demais, né? Mas uma displicência, sabe? Mas aí passa por outro, né? É uma falta de responsabilidade. Só que não é o único processo, são milhares de processos. A opinião pública que ficou chateada, porque o poder está depreciado com esse episódio lamentável, uma questão de doença. Tem pressa. Tomara que o judiciário se conscientize disso também. Boa noite, parabéns pelo programa. E o dinheiro das lotéricas da Caixa para o esporte? Auditoria já. João Oliveira, de Porto Alegre. Isso tem tanta coisa precisando de auditoria, mas certamente se fizerem uma auditoria, vão achar gato morto, barbatana de tubarão, asa de morcego, vão achar tudo dentro dessa caixa. Porque certamente o dinheiro não está chegando aos esportes. É só ver o Estado... Nunca chegou, né? Esporte, nunca chegou. Olha aqui, os esportes olímpicos do Brasil... Senhor Nicolau Kozak, eu acredito que quando o senhor estava mandando o e-mail, o senhor já estava ouvindo a resposta. De qualquer maneira, só para confirmar. Não. Se Ibsen Pinheiro se afastar da Assembleia Legislativa para ir para o Internacional, ele não vai receber Olha aqui salário. O que os nossos telespectadores, alguns já mandaram. Ibsen Pinheiro abriu mão de salário de deputado por já possuir 2 aposentadorias. Everton Martins, Santa Maria. Recebe. Vários mandaram essa mas ele não abriu mão, não. Ele para abrir mão... Bom, tecnicamente, se afastando, ele abre mão. Não recebe para ser deputado. Tem vários... Tecnicamente, se afastando, ele não recebe. O ex-governador Pedro Simão abriu mão da aposentadoria como governador. Abriu mão. Ele não recebe salário Não, ele de não deputado. recebe salário de deputado. Ele abriu mão do salário de deputado, pelo menos é o que estão dizendo aqui. Não, o salário no de WhatsApp. deputado, mas se ele se afastar do salário... Não, independente, ele não recebe. Ele já não o recebe. salário. Ele não recebe. Tem aposentadoria como promotor. Porque ele tem uma... Foi aprovado. Ele optou. Ibsen Pinheiro foi aprovado no concurso para o Ministério Público em 1982. O cara que tem 2 aposentadorias não tem moral nenhuma para falar. Não tem. Pode ser legal, mas é imoral. 2 aposentadorias nesse país quebrado é o fim da picada. Tem gente que tem 4, 5... É verdade. É o fim da picada. Ele tem razão. Não tem moral gente que tem A gente 4, ganha 5. 70, 80 mil por mês. E olha que... 70, 80 mil. Você viu o último cálculo do Sarney? A última do Sarney era 86, há 2 anos atrás, quando ele ainda estava lá. Figura nefasta. Sarney hoje... Tem um ex-governador gaúcho que até, Vitorino, ele é conselheiro da Itaipu Binacional. Itaipu Binacional. Olha que picaretagem. Boa noite, Magda e bancada. 20, Magda, 30 logo que pau lá. saiu o impeachment Não dá da pra Dilma, você respeitar disse essa que a gente. Carla era a rainha do Uns impeachment. nojentos. KKK, E aí eles vêm e sensacional. pregam moral na frente. Todo mundo riu aqui em casa. Quando um burro fala, os outros murcham as orelhas. E vocês viram que o melhor chefe de cozinha do mundo, o italiano Massimo Bottura, vai inaugurar um restaurante comunitário para as pessoas carentes no Rio? Que exemplo de solidariedade, hein? Rafael Correia, boa referência. Quem sabe, né, o pessoal agora, esse que tem uns dinheirinho a mais, vai começar a fazer isso, né? Aliás, a boa notícia do dia foi a corredora ciclista holandesa, que já tirou foto, falou, se movimentou as pernas, disse que está tudo bem. Que bom. Não corre risco de sequelas. Aquele acidente feio da ciclista que na curva se perdeu. Que horror, caiu com o rosto, ela está com o rosto inchado, tem hematomas, mas graças a Deus as fissuras que ela teve na coluna foram muito leves, não vai comprometer em nada, a menina volta para casa bem. Senhor, seu Mário Barcelos. Falando nessa festa grande lá do Rio de Janeiro, quando a Alemanha ganha do Brasil por 7-1, aquele vexame que todos nós passamos, né? Então foram rogadas diversas pragas. E parece que a praga pegou, porque a Alemanha não ganhou uma medalha até agora. É verdade. A Alemanha está zerada. Os Estados Unidos Só dá na trave. Só dá na trave, não ganha. Não, a Alemanha, vou repetir, até às 5 horas da tarde, 6 horas, não havia ganho uma medalha. A Alemanha nunca foi uma potência olímpica. A Alemanha sempre ganhou. Para não ganhar Potência mas para não olímpica é a ganhar Rússia, nenhuma. Estados Unidos, China, Alemanha. Mas para não ganhar nenhuma Por falar em Olimpíada, felizmente, a Olimpíada acontece num clima de paz, em tom de brincadeira, se une o terror, por enquanto, é a seleção
masculina de futebol, mas... É o único terror. É o terror. Termina amanhã. Espero que melhore amanhã contra a Dinamarca. Termina amanhã. Mas falo muito, não, porque as polícias não podem trabalhar integradas. Né? São 80 mil homens, envolvendo Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, Exército, para garantir a segurança. E, felizmente, está bem, está correndo bem, vai continuar correndo bem, se Deus quiser. Mas é uma prova de que a integração pode existir. Muitas vezes aqui nós falamos, não, porque a brigada é separada, não se comunica com a polícia, não, o exército está completamente fora. Mas a Olimpíada está dando um exemplo. Aliás, já tinha dado no Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro, já tinha dado no Encontro da Juventude em 2003, da Igreja Católica, e está dando novamente. Essa integração, sim, é possível e benéfica para a população. Não só do Rio de Janeiro, deveria ser exemplo para as outras capitais. Uma curiosidade, uma decisão de um juiz lá do Rio de Janeiro está proibindo as autoridades e a segurança das Olimpíadas de retirar de qualquer arena ou local de competição portadores de faixas de protestos políticos. Uma lei assinada pela a presidente licenciada Dilma Rousseff estabeleceu regras rígidas para evitar manifestações nas arenas das Olimpíadas. E agora as faixas de Fora Temer, levado pela turminha de sempre, estão sendo combatidas. O juiz proibiu que essas pessoas fossem retiradas das arenas, ou seja, deve ser retirado apenas o cartaz. Aí fica uma perguntinha, Sua Excelência meteu o bedelho onde não devia, né? Com todo respeito. Eu acho que se existe uma lei, e a lei é clara, proibindo, quem descumpre dá o direito dos organizadores, sim, de retirar do local. Mas tá apareceu um juiz lá que decidiu legislar. Está sendo, inclusive, criticado, né, de extremo mau gosto. Porque a maioria, o nosso telespectador Remy Henrique, porque a maioria é contra os programas que ajudam as crianças nas vilas a entrarem em modalidades esportivas? São diversas perguntas. Temos professores que dedicam a vida nestes projetos. Alguém é contra? Essa menina negra, que tem medalha de ouro, foi retirada da favela com 5 anos de idade por um programa social. É militar por outro programa que incentiva atletas militares. Obrigado por ler e tal. Não, vamos lá. A Mariana que ganhou a medalha de ouro... Não é a Mariana. Mariana não, é o nome da menina. Rafaela, que ganhou a medalha ontem. Essa menina não foi retirada para o programa social, não. É uma instituição mantida por me fugiu o nome dele, que é comentarista o Flávio, Flávio do Canto. Flávio Canto e mais 2 pessoas, 2 ex-atletas, que mantêm uma instituição no Rio de Janeiro. Essa menina foi observada numa escolinha e descobriram ali uma pedra preciosa. E desde então, ela passou a frequentar essa instituição, que é bancada pelo Flávio do Canto e 2 outros ex-atletas. Agora, eu me pergunto, quantos atletas de ponta como esse nós poderíamos ter se buscando nas comunidades carentes meninos preparados para isso? Sim, mas eu lembro que disse... ninguém é contra isso, é que não existem os programas. Não existem programas, não existe. Aí é que tá. Porque a maioria é contra os programas que ajudam crianças a... Ninguém é contra, seu Remy. Não existe. A gente gostaria muito. Gostaríamos que existissem. Porque seriam muitos talentos descobertos, certamente. Não, e muitas crianças que hoje estão no tráfico que teriam o esporte como alternativa, uma alternativa. Porque quem está focado no esporte pode ter certeza... tentou fazer aqui, me corrija se eu estou enganada. Uma coisa com a se outra. tentou fazer aqui no turno inverso, ou nos finais de semana, em algumas escolas, se tentou fazer abrir as escolas para a comunidade, trazer as crianças e os pais para dentro das escolas, não foi? Fortunati era o secretário. O Fortunati era o secretário. Se tentou fazer esportes e coisas, mas... Se tentou e a coisa... Não é que não deu certo, não evoluiu, porque tu tem que ter gente que promova alguma coisa, que invista. Temos professores que dedicam a vida nesses projetos. Alguém é contra? E é verdade. Ninguém é contra. Tem professores de educação física que se especializaram nessa coisa de identificar nos jovens. E eu ouvi uma frase do técnico, acho que é o técnico da Romênia. Ele disse o seguinte: o esporte moderno de alto desempenho não é o atleta que escolhe a modalidade, é o esporte que escolhe o atleta. O Michael Phelps, esse nadador fantástico, queria ser jogador de vôlei, queria ser levantador de vôlei. E aí descobriram que ele tem as pernas curtas, as mãos grandes, os braços longos
e o formato da caixa torácica triangular. Aí descobriu que ele seria um grande nadador. Aí tiraram o rapaz na piscina e diziam, vai nadar 10 horas por dia, vendo o que vai dar. Todo mundo viu no que deu. Existem vários exemplos na área do futebol. Ex-jogadores que patrocinam escolinhas, as crianças aprendem e se desenvolvem para serem atletas profissionais. Eu vou citar um exemplo específico, até porque participo. O Esporte Clube Cruzeiro tinha uma dívida com a Previdência Social, tinha várias dívidas com o erário público. E como não tinha dinheiro para pagar, fez uma proposta, assinou um termo de acordo e abriu uma escolinha. Essa escolinha hoje é maravilhosa, ela revela jogadores que já estão na Europa. Não é o tal do Tarsilo? É Tarsilo? Flecha Negra? Tarcísio. O Tarcísio tem uma escolinha de futebol. É um doce. Tem o Tarcísio, tem o Tinga, tem. O Wimbledon também, que é um projeto social que leva as crianças carentes para o tênis, que aliás estava pedindo patrocínio para continuar, porque tem uma história de mais de 10 anos e que agora estava com dificuldade. Quer dizer, existem projetos sociais, a própria prefeitura tem alguns convênios, como por exemplo jiu-jitsu. Lembra que eu contei de um menino que viajou até Abu Dhabi para competir, né, através de um desses projetos sociais. O que seria interessante é que se multiplicassem esses projetos sociais, que é o que é importante. Em vez de dar dinheiro para as federações, por que não se destina diretamente a essas instituições? Eu acho que tinha que acontecer isso. Porque passa pela federação, fica 70% nas federações. Salário, viagem de diretor, diário de diretor. Agora eu vou permitir ler uma... Porque quem era responsável durante muito tempo por essa área era o Kevin, meu irmão, Kevin Krieger. Ele está aqui no WhatsApp dizendo o seguinte, ó. A SMED e a FASC atendem 45 mil crianças e adolescentes em turno inverso escolar de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com atividades esportivas, culturais e lúdicas. O Wimbledon recebe recursos da FASC. E ainda busca mais recursos. Eu vou citar um exemplo. A escolinha do Cruzeiro fez tanto sucesso e com a internet essas informações se multiplicam. Eu encontrei 3 garotos que vieram de Toronto, no Canadá, para treinar nessa escolinha do Cruzeiro, que é uma escola para crianças carentes. Então, esses exemplos, eles precisam frutificar, precisam se desenvolver, porque é a integração, sobretudo, de garotos que precisam progredir e não cair nas mãos dos traficantes. Olha que maravilha, mudando completamente. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto. Eu gostaria só de falar a respeito do que o Vitorino falou, dessas manifestações que foram proibidas à época assinada pela presidente Dilma. Eu acho que todos nós temos direito a fazer uma manifestação. Por que não? Porque foi criado isso para não dizer fora Dilma, fora Lula, etc. Agora fora Temer. Eu acho que tem que fazer. Quem não gosta tem todo o direito democrático de colocar a sua opinião. Nós não vivemos no Estado democrático de direito, todos nós temos direito a falar, como eu estou falando aqui, como os colegas estão falando também. Eu acho que todos poderiam falar. Todos poderiam dizer. Não, Marne, não pode. O artigo 41 do Caderno de Obrigações do Comitê Olímpico Internacional proíbe qualquer tipo de faixa, cartaz ou de conotação política. Dentro do programa olímpico, então? Não, dentro das arenas olímpicas. Dentro das arenas e do Parque Olímpico. O artigo 41 proíbe qualquer tipo de manifestação de caráter político, racial ou religioso. Regra, a presidente afastada Dilma Rousseff editou essa lei exatamente para cumprir o caderno de obrigações do Comitê Olímpico Internacional. Então, pode fazer manifestação à vontade. Entendeu? Pode fazer manifestação à vontade, mas dentro do Parque Olímpico, dentro das arenas olímpicas, até porque pode virar uma bagunça, né? Porque é um congressamento dos 5 continentes, não tem nada a ver com isso. É um esporte, né? Magda, hoje no fim da manhã, após 5 horas de estudo, um pouco resfriado, saí para o almoço e em frente ao palácio encontro um senhor que acredito conhecer. Olhei e chamei, Burdi. O senhor me atendeu e conversamos por bons 10 minutos. Falei do quanto gostava do programa e me admirei da simpatia e da conversa quase poética. Estranhei um pouco a voz. Era conhecida, mas parecia outra pessoa. E era.
estava falando com Luiz Coronel. Aí me dei conta o quanto os dois são parecidos e o quanto me honra ser gaúcho como eles. Sérgio Severo, nosso telespectador. Obrigado, que também durante uma honra muito... para mim ser Esse é o fã, comparado. Sérgio. É, o Grande, Sérgio é um Severo é teu fã. extraordinário. Olha, o amigo Coronel, pá, publiquei os primeiros poemas dele, talento fantástico, promotor da cultura. Eu só lamento uma coisa, Coronel tem tantos medíocres e o Coronel com a sua beleza, Cultura. interior, sua cultura ainda não está na Academia Brasileira de Letras. É verdade, Tá maldade, mais do que né? na hora, né? Chicão Tofani. Querido, eu queria só dar um look para Canela, uma cidade que eu vou muito lá. Eu gosto muito que de lá. todo mundo diz, é o primo pobre de Gramado. Não o mesmo. problema de Canela é que é do lado de Gramado. Se Canela tivesse longe de Gramado, ela seria um grande sucesso. E o pessoal mandaram 2 WhatsApp agora perguntando, e tem o relógio WZW que você usa aí, tem na Big Ben, que é a concessionária WZW, nosso apoiador aqui que no bárbaro. programa Atualidades Pampa, em Canela. Um beijão até pro prefeito de Canela. Olha, já vou avisar para vocês que tem relógios femininos também, tá? Tem. Não é só masculino. Olha aqui, ó, o Remy Henrique diz o seguinte, a menina negra, que é a medalha de ouro na Olimpíada, chegou no programa do Flávio Canto, que é o grupo Reação, depois 3 anos após ter sido resgatada pelo programa social. Então, Que programa social? Bom, Vitorino, então, o nosso telespectador tem que- está... é uma coisa é você dar uma informação, uma outra coisa é você ouvir falar que li numa linha de um site não sei de onde. A informação que foi dada pela Rede Globo, e o Flávio do Canto abraçou a menina e disse que se sentia orgulhoso de ter ajudado a tirar ela lá do futuro. A menina abraçou, agradeceu ele, então... Mas eu acho que ela Gostaria de passou, saber. eu acho que ela passou assim por um programa social, mas enfim, eu também não vou saber te dizer, tá? Chicão Tofani, Que é, querida. Mas que que coisa voz. mais bonitinha. Que voz gutural. É o jeito que ela fala, tem que ter uma reciprocidade. Isso. Com tanto descaso ao povo, até quando isto vai continuar? Leis arcaicas, representantes fracos, incompetentes e muitos corruptos. É muito difícil mudar este Rio Grande do Sul e este Brasil. Cheirou do ar. Se existe fundo do poço, nós do Rio Grande do Sul já estamos no subsolo. Fraternos abraços a todos. Paulo Leitão. Tá bravo, seu Paulo Leitão. Com razão. Paulo Leitão tem razão, porque o salvador da pátria do Internacional tem 2 aposentadorias, então o cara vai cantar moral de cueca. Olha, é isso aí. E outra aqui, ó, isso aqui é uma cutucada em vocês. Principalmente em ti, Mário Barcelos. por quê? Ninguém disse nada, mas eu entendi assim. A Alemanha está em 11º lugar e o Brasil está em 13º Mário, então- lugar. Não, eu disse que até às 5 horas da Pô, então ganhou tarde... 15 medalhas agora? Era zero medalha Não, não Alemanha. pode, não Às 5 horas, só confirmar. Não pode ter não sei. 30 medalha em 2 horas. Eu tô só te dizendo que o Leonardo não mandou pode. te Isso dizer. aí caiu medalha do céu. Eu Eu nem sei. Facebook, coraçãozinho. Eu torço pela Alemanha. Eu torço pela Alemanha. Tá bem, Eu tá torço bem, pela tá Alemanha. bem. Agora, não, Qual tirar é o 0 é sobrenome, 0. mano? Não interessa o meu sobrenome. Opa! Espiritualmente 1, 2, 3. Tá certo. Olha, Que depois- desdobre, Olha, Espírito, tá aqui, espiritualmente tá aqui. falando. Não é preciso dizer adeus, está aqui no livro. Que merda. Bom princípio de noite, meus caros apresentadores. Acordei mais cedo hoje, especificamente para acompanhar vocês. Acordou mais cedo? Como assim? Obrigado pelo excelente debate. Abraço no coração de todos, Tito Kaiser. Seul, South of Korea. Que amor! É nosso ouvinte da Olha Rádio que Pan. Thank you legal, very é. much. que Seul, maravilha. South of Korea. É Tito? Thank you. Tito. Ah, ele é ouvinte Tito da Rádio Kaiser. Pampa. Tito Kaiser. Ontem abraço, pela Tito. manhã eu fiz... Querido Tito. Quando eu fiz o comentário no estúdio, ele também mandou um e-mail Viu? muito carinhoso, Ele é gaúcho, muito gentil, ele é muito gaúcho. obrigado. É gaúcho. Casou com uma moça nos Estados Unidos, É. e uma coreana, e foi viver na Coreia. Né? Inclusive, ele sempre manda dizer como é que está politicamente a Coreia. Maravilhoso. Muito Riquíssimo, bem país. informado. O Riquíssimo. único problema da Coreia é estar embaixo da Coreia do Norte, porque o resto é um país maravilhoso. Vitorino, Sim, é. tu vai ficar furioso, cara. O seu Brício Dias, que Brício é assim pra nós que somos íntimos, né, Brício? Porque o nome dele é Fabrício Dias. Ele nunca erra. Ele sabe tudo.
Ele é Deus. Vitorino, o oráculo. Sabe tudo de todos os assuntos e questiona a todos. Vitorino, te dá o direito de errar e ou não saber de alguns assuntos. Hashtag fica o toque. Maurício Dias. Seu Fafá. Seu Fafá. Eu tô falando de Bribri. Não briga com o Fabrício. Ele foi super querido. Eu li assim com carinho. Não, vou agradecer a ele. Ele foi obrigado muito pela querido. audiência. Pela Magda não vai estar aqui quinta pelo e bom sexta, humor né? também. Quinta e sexta. Pelo bom humor, pela parceria. Isso é sempre Sabe por importante. que a Magda não vai estar aqui quinta e sexta? Porque a Magda vai apresentar eventos e foi feita uma pesquisa no Rio Grande do Sul. 64,4% dos empresários dizem que a Magda Beatriz é a melhor apresentadora de eventos em todo o Rio Grande do Sul. Então, dedico Maravilha. esse espaço aqui à Quinta-feira- minha colega quinta-feira- e amiga Magda Beatriz. Sexta Obrigada. também, sexta tá confirmada, data. Sim, tá confirmado. E a caminhonete preta vai rolar. Pois é, a caminhonete preta qualquer dia vai me deixar, porque eu só trabalho, né? Olha, aqui é dia 11, quinta-feira é dia do advogado, né? Dia do advogado, então, tradicionalmente, eu faço aquele evento lá no Bourbon Shopping, lá no Bourbon teatro, Country, né? No Teatro do Bourbon Country. Belíssimo onde encontro. É um evento grande, com a duração de 4, 5 horas, onde eles entregam a medalha Que deveria estar Vergara, aí, o Oswaldo Vergara. Oswaldo Vergara, Grande advogado. onde entregamos as carteiras aos novos Advogados, bacharéis, isso. fazemos homenagens, olha, são aproximadamente de 350 a 400 homenageados. Uma das homenageadas é uma advogada, a doutora Wanda Siqueira, a quem eu quero mandar um grande abraço. Foi candidata a uma vaga do STJ, mas aquelas coisas da política, né? Mas é uma grande advogada aqui do Rio Grande do Sul, que será uma das homenageadas nessa quinta-feira. E faço o registro, um dos primeiros presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul foi o Dr. Daniel Krieger, avô da Carla. Está lá no panteão dos grandes. Toda vez que eu vou à OAB, no auditório, eu olho aquela foto e me inspiro e falo sobre a figura extraordinária do sempre senador Daniel Krieger, sua grandeza, sua postura, sua responsabilidade como um homem público influente nos rumos da República. E eu quero dizer uma coisa, o mundo é pequeno, né? E a vida sempre acaba cruzando as pessoas. Eu, quando pequena, jovem, eu conheci os tios da Carla, certamente devo ter conhecido o teu pai, porque o tio da Carla, o Luiz Carlos, é casado com uma P3. Sim. Né? E eu era casado com uma P3 e eu cuidava com as P3 mais novinhas, entendeu? Ele era com as mais velhas e eu era vizinha, eu morava no centro da cidade. Qual P3? Com a Ita. Tá. A Ita, mas a família Dr. P3, eu conheci o Dr. P3, toda a família P3, então eu devo ter conhecido todas elas, todas as irmãs. O P3 eu devo ter conhecido o teu avô, certamente. O doutor P3 era pediatra. Era pediatra. Pediatra, Dr. P3 era Não, porque ele vinha depois do 2 e antes do 4, né? Dona Magda, posso falar dos aniversariantes? Que pessoa. Não sei, eu tô tão cansada hoje que não consigo nem rir. Nem reagir. Não consegue é que tu tá reagir. cansada. Tu foi gentil, é porque a coisa mais sem graça. Sem graça do mundo. Se tu tivesse conhecido... Se tu tivesse... Agora tu diz Se pra ela, tu tivesse conhecido o doutor Desde a P3... saída aqui, que sou Se tu teu tivesse amigo, conhecido o doutor P3 e a sua família, tu jamais teria feito essa piada sem graça. Porque ele foi uma pessoa tão excepcional. A sua família foi uma família tão excepcional que tu teria vergonha de ter feito uma piada tão sem graça. Não, mas eu avançaria. Perdesse uma boa oportunidade de ficar de boca calada. Eu diria que ele era um P5, então, de tão bom. Fica quieto, querido. 3, 4, 5. Fica quieto. Lê essa revista. Olha aqui, ó. Lê a revista. Eu quero falar dos aniversariantes. O inteligentíssimo senhor Marne tem razão. Diz o senhor... Não é Fontes Lazar, Fontes Lazar é um nome comercial. A Alemanha ainda não está no quadro de medalhas. Pois então, eu disse. Eu leio os aniversários. Primeiro aniversariante, Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Grande figura, 85 anos. 85 anos de idade. Agora levaram ele naquela situação, ele queria desfilar, o Pitangui levaram, faleceu no outro dia. Pelé, que tá difícil, o pessoal tá, né? Figura. Agora, Mário Lobo Zagallo, uma grande personalidade, um cara com garra, um cara com vontade. Esse realmente representou muito o futebol Fez a brasileiro como história do jogador Brasil,
e como treinador. O segundo aniversariante, a grande cantora Fafá de Belém, que hoje completa 60 anos de idade. 60ona, a Fafá de Belém. Depois, a Melanie Griffith, filha da Tippi Hedren, que foi aquela atriz que explode no cinema quando fez o filme Os Pássaros, do Hitchcock, né? Ela herdou um pouco da beleza da mãe, porque a Tippi Hedren realmente era uma mulher muito linda. E, finalmente, ela, a melhor voz da história da música americana, Whitney Houston, que hoje, se viva fosse, estaria completando mais um ano de vida. São as duas grandes cantoras americanas. Barbra Streisand, pela sua técnica, pelo seu vocal, pela figura extraordinária que ela é. E a Whitney Houston como voz, como potência, a voz mais poderosa que eu ouvi até hoje. De vez em quando eu coloco um disquinho da Whitney Houston e me sinto renovado. O disquinho é afetivo, dona. Querida bancada, existe sim um projeto no Ministério da Cultura que vale para todas as raças, mas os jovens são orientados a acompanhar um edital para se inscreverem. Foi o que a jovem fez e ainda recebe R$ 3.200 de ajuda de custo e etc. Seria interessante nossos jovens ficarem atentos. Sucesso a todos, adoro vocês, Alzira Levis Deber. Cumprimentos a quem nos acompanha. Berenice Dockhorn, José Carlos Fregapane Renner, Maria Salete Azevedo, Getúlio Justina e Nelson Barber. Curtinho hoje o seu abraço. Qual é o problema? Ele vai fabricar agora? Ele vai agora dosar. Não, o aniversário dele tá curto. O teu abraço tá curto. Olha, e eu aqui, linda Magda, meu nome não é marca, e sim meu sobrenome. Abraços. Fontes Lazar é o nome mesmo do nosso telespectador. Eu achei que era uma coisa... E o aniversário quando era do JK? Tava vindo pra TV hoje, me lembrei do JK. A gente tem que pesquisar pra botar na lista do Mário Barcelos. Fala, Gustavo Vitorino, que eu te atrapalhei quando ia falar. Bateu a saudade do JK, a Carla falou. Bateu o JK, bateu a saudade do Marquinhos Rachel. Figura maravilhosa. Ouviu o convite, né? Ele foi enterrado no cemitério israelita de Porto Alegre, uma grande figura, um grande amigo. Eu não vi no jornal. E como diz o poeta, né? Cada amigo que morre, um pouquinho do coração da gente também morre todos os dias. É verdade. Cada amigo. E ultimamente tem aparecido muito amigo indo embora. Quer dizer que eu estou na filinha. Isso é muito ruim, é que tá chegando a hora. Nós estamos aí, né? Será? Bom, eu já avisei, no máximo 120, não quero passar disso, eu não vou ficar incomodando aqui. Meu pai quer até uns 120. No máximo 120. Olha aqui, eu sou rabugento com 120 anos? Eu? É. Não, eu não sou rabugento, sou uma pessoa muito legal. Com 120? Não, com 120 eu não vou ficar mais legal. Eu tenho 60, com 120 eu vou ficar duplamente legal. Pai, imagina 120. Que chato. E que conhecimento, hein? Que chato, não vai ter nem no Google. Pô, aí vai ter, aí o seu, como é o nome dele ali, o seu Google? Não, o nome do rapaz que mandou ali, o seu Luciano, seu Lulu, né? Não sei quem mandou. Hoje o senhor Vitorino tá doce, né, dona Magna? Imagina quando ele estiver amargo. É que eu tô fazendo o possível para me acalmar diante de um projeto de lei que eu descobri hoje na Câmara dos Deputados. Eu quero dar a notícia aqui, mas eu preciso me acalmar primeiro, porque eu não quero xingar muito ninguém. Mas eu quero te dizer, nós temos só 3 minutos de programa. Então eu deixo para dar a notícia, então, dar uma notícia horrível. Vão meter a mão no seu bolso de novo, e não é o governo. São os sindicatos. Amanhã eu conto por quê. Ah, que amor. Ninguém vai dormir. 2 minutos. Olha. Não, só que agora vem em forma de lei, né? Tem um projeto tramitando na Câmara dos Deputados querendo aumentar o imposto sindical, não, a contribuição assistencial a ser paga obrigatoriamente por todos os trabalhadores. Tá, então, mas isso não é novidade. Além de ter o imposto sindical, eles querem tornar obrigatória e aumentar a contribuição assistencial. Ou seja, 2 impostos com a mesma destinação, a mesma origem, só mudar de nome. E aí dizem sem no Brasil, explicação. E aí dizem que no Brasil não existe bitributação. Coisas assim é que me levam a crer que o Brasil é uma grande esculhambação em todos os setores. Porque se tiver um tribunal decente nesse país, vai impedir que isso aqui avance. Aliás, não impedir, porque está na Constituição. Né? Vou dar uma frase. É preciso gerar o caos aqui dentro para que nasça uma estrela. De quem é essa frase? Brecht. Nietzsche. Para variar. Eu gosto dessa frase. Comentário. Uma noite sem Nietzsche não existe. O programa de vocês procuro ver todas as noites. Equipe da mais alta qualidade, carismática e intelectual. Magda, não use muito sua caminhonete preta. Esses motores são pesados quando o estrago é muito caro. Me parece que
Carla Krieger teve familiares, ou deve ter, em São Luís Gonzaga. Marcelo Krieger, Daniel Krieger e outros. Um abraço a todos do Nairo Ramos de Santa Maria. Sim, Foi onde nasceu o avô da... Descobri cada coisa aqui da Carla nessa revista. Ela contando tudo. Eu conto tudo. Agora, essa foto de biquíni aqui tá legal. Tá maravilhosa. Só que eu não Tem um entendi. Photoshop, né? Eu não entendi por que você, depois que entrou na água, tirou a parte de cima. Pra quê isso? Uma crônica, uma Depois de crônica do nosso amigo Barcelona, eu só faço Fernando Ernesto Corrêa. É um dos cronistas. Magda, gostaria Vai que pra perguntasse à tanto, vai pra bancada o que ela achou sobre o sumiço Vai de render o ofícios que pediam a cassação do Partido dos Trabalhadores, PT, atribuídos ao ministro do STF e ex-advogado do PT, Dias Toffoli. Mas isso aí, o Marbenz já foi desmentido. Já, né? Às vezes o repórter ouviu mal, deu uma distorcida, ele já desmentiu. Vários Se houver motivo para a denúncia, a ver. Vários telespectadores aqui se manifestando que foram pacientes do Dr. Pitres. César, Rosiane, Lia. Fui paciente do Dr. Pitres, ele era maravilhoso. Exatamente. Amor, uma pessoa A que... família morava no centro, né? Morava no centro, na rua, perto do Colégio Ernesto Dornelles. Daquele médico que atendia o telefone, ia na casa do paciente, dava uma atenção, né? E a Quando você família podia dos fazer pais da Carla morava na Duque de Caxias. Magda, o Dudu Cresceram Alvarenga me na mostrou Oswaldo um Aranha. vídeo hoje, eu até vou te mostrar depois, que não dá pra mostrar Agora agora. tem que terminar o programa. Não, em São Paulo, como tem Ferrari agora em São não. Paulo? Agora não, né? Beijos, não dá pra falar nada agora. Só dá beijo e até amanhã. Tchau.